Como se libertar da culpa? Ai, Marina, eu fiz tanta escolha errada. Por que eu não ouvi a minha mãe? Por que eu não ouvi as pessoas que me aconselharam? Perdi tanto tempo da minha vida, tantos anos. E agora? Esse sentimento de culpa é muito comum. E a gente vai falar sobre isso hoje. Bem-vindos à nossa aula 4, quarto dia do nosso devocional. Vinho novo é melhor. E para viver o novo, a gente precisa se libertar dos nossos sentimentos de culpa. Você já sentiu isso? Eu senti muita culpa já. Pra mim já foi bem difícil lidar com isso. E queria falar hoje com você uma história que começa a história de Pedro começa em João 6. Essa história começa quando um pescador que passa muito tempo no mar tentando pescar, lançando a rede, não consegue pescar. E ele já naquele cansaço, no desespero, né? E é quando Jesus se aproxima e fala, lança mais uma vez, lança ali a rede. E ele fala, sobre a sua palavra eu vou, né? Ele obedece, a rede fica cheia de peixes, estourando. Todo mundo vê aquilo como um milagre, né? Como uma coisa muito boa. Então, Pedro segue Jesus, né? O Jesus fala que ele não seria mais pescador, seria pescador de homens. E ontem eu comentei sobre isso na aula. Se você não assistiu, tá gravado no YouTube, no Instagram. No YouTube é bom que a gente pode colocar lá no Velocidade 2, rapidinho você assiste tudo. E essas doses de vinho são curtas, não são muito longas. Então dá pra você assistir rapidinho. Então, Pedro segue Jesus. E é um momento, né? Não, um momento ali onde as coisas estão ficando difíceis no contexto daquele lugar. Então, Jesus, ele senta, né, com os discípulos e ele fala que um deles iria traí-lo. E todos ficam, não, eu não. E ele fala depois que, né, que o galo cantará. E Pedro nega Jesus. E o galo canta. Quando o galo canta, Pedro pensa, eita, ele percebe, né? Foi o que Jesus falou que iria acontecer. Aconteceu. E aquilo acaba, sabe, com Pedro. Pedro, ele fica muito mal. Ele se sente muito culpado. Né? Tem pessoas que falam que Pedro era hiperativo, outras falam que ele era do colérico, né? Do temperamento. Então ele era uma pessoa um pouco impulsiva. E ele se sente muito mal com aquilo. E quando Jesus ele vai ser crucificado e tudo, ele tem uma passagem que eu não separei aqui. Na verdade, eu separei no meu tablet, mas esqueci de carregar. Tá bem aqui carregando do meu lado. Tá só 10% a bateria. Mas, enfim, essa passagem diz que Jesus fala, chame os discípulos e a Pedro. Porque Pedro se sentia tão culpado que ele já saiu do lugar. Eu não sou mais amigo de Jesus, discípulo de Jesus. Eu não sou mais. Eu traí Jesus, né? Ele sente muita culpa. Então, depois que acontece tudo, Jesus morre, todas aquelas coisas, situações acontecem, e Pedro volta a ser pescador. Comentei aqui também sobre isso. E quando Pedro volta a ser pescador, um dia ele tá lá tentando pescar, tentando e não conseguindo. E é quando ele vê um homem, e o homem fala pra ele, né? Joga a rede lá, você vai conseguir. E Pedro faz, e a rede começa a estourar, os peixes, então ele reconhece e fala, Senhor, é você. E o Senhor fala, Pedro, é muito conhecida, né? No mundo cristão, essa passagem onde o Senhor pergunta pra Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Na verdade, na língua original são 3 tipos de amor diferentes, mas ele pergunta por 3 vezes, porque Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E o Senhor fala, apacenta minhas ovelhas. E então Pedro volta a ser um discípulo de Jesus, ser um apóstolo de Jesus. Ele vai e morre, né, pela obra. Ele já sabia que esse seria o fim dele.
que eu quero falar com você sobre isso, né? Pedro sentiu muita culpa. E essa culpa fez ele sair do lugar dele, né? Ele precisou ser chamado de volta. A culpa, ela nos faz achar que não somos merecedores. Ela lança sobre nós argumentos malignos, né? Que foi o que nós falamos ontem. Mentiras sobre nós mesmos. E a gente fica em um lugar que não é o nosso, porque a gente não se sente merecedor de estar naquele lugar, né? E a gente fica fora do nosso lugar. A culpa traz um peso muito grande na nossa vida, sabe? Na psicanálise a gente aprende que toda escolha que a gente faz teve um ganho pra gente. Teve uma coisa boa, assim. Naquele momento onde Pedro negou Jesus, ele foi cegado pelas emoções. Ele tava com medo, ele tava talvez apavorado. Imagina aquele contexto todo, né? E ele teve algum ganho com aquilo, né? Então ele poderia ter sido preso, morto, não sabemos o que poderia ter acontecido com ele se ele tivesse falado a verdade. Então, assim, algum ganho eu tive, sabe? E às vezes a gente precisa pensar sobre isso e ser grato. Ai, Marina, como assim? Quando eu fiz uma decisão errada, às vezes por um relacionamento, por ir pra uma cidade, algum ganho eu tive com isso. Eu vou ser grata por isso, sabe? Alguma coisa aquilo me serviu, me foi útil, foi bom pra mim naquele momento. Eu tava cegado pelas minhas emoções, pelo contexto que eu tava vivendo, né? Qual era o contexto que você tava vivendo? A gente quer que a gente pensa assim, com a cabeça que eu tenho hoje, eu queria que aquela Marina de 18 anos tivesse pensado, não tivesse feito aquilo, né? A gente é assim, o ser humano é assim. Então a gente fica pensando que a gente com mais nova tinha que ter a maturidade que a gente tem hoje. E a vida não funciona assim, né? Então a gente tem que ter compaixão conosco mesmo, né? Com nós mesmos. Pensando sobre, nossa, mas o que eu tava sentindo naquele momento? O que eu tava pensando? O que eu tava passando, né? A gente não tinha maturidade, a gente sabe. E aí na hora que o galo canta, né? Que acontece a consequência, acontece às vezes o que nos avisaram, acontece... A gente fala, eita, tomei a decisão errada, vim pro lugar errado. Fiz o que me avisaram, fiz o que me falaram. E agora, né? E aí a gente fica nesse sentimento de culpa. Perdi tanto tempo da minha vida. Ai, agora eu tive filhos que vão sofrer, porque eu tive filhos num momento errado. Ai, eu fiz o curso errado, perdi tanto tempo da minha vida. Fui pra profissão errada, né? E agora eu tenho que arcar com as consequências de tudo isso, né? Eu imagino que naquele burburinho, né, que ficou dos discípulos de Cristo, né? Quem vai trair? E quando eu imagino que quando eles ficaram sabendo que foi Pedro ainda ficou envergonhado, né? Falou assim, gente, e ele deve ter sido julgado pelos outros. Falou, nossa, olha, né, como que ele se dizia, que era tão próximo, fez isso. Gente, dessa maneira acontece, as pessoas nos julgam, nos criticam. A gente sente vergonha das nossas decisões erradas, culpa. Nossa, mas eu escolhi essa pessoa porque eu queria ter vivido isso, eu queria ter vivido aquilo, e agora eu envergonhei meus pais, me envergonho, sabe? Muita culpa a gente sente. Mas ele já nos amou, ele já nos perdoou. E ele vai refazer aquela cena e tá te dizendo, volta pro seu lugar. Não é pra você andar pra trás, não é pra você ficar paralisado na culpa, no medo, na vergonha. Não é esse o nosso lugar. Nosso lugar é de filho amado, perdoado, redimido e salvo. Esse é o seu lugar, sabe? As coisas aconteceram, as coisas passaram, tiveram alguma utilidade pra mim naquele momento. Tem coisas que eu vou ter que arcar, eu não posso ter culpa, mas eu tenho a responsabilidade, sabe? A gente pega Olha só como que a culpa faz com a gente. A gente pegou um trem
pro lado errado. Quem mora em São Paulo sabe muito como é isso, né? Se a gente pega um negócio, vai ter que pegar outro, voltar pra fazer baldeação e não sei o quê. Mas todo mundo acho que já andou de trem, já pegou um ônibus pra viajar, um avião. O avião você tem que esperar chegar, não tem jeito, né? Mas assim, por isso que eu gosto do exemplo do ônibus, do trem. Se a gente pegou errado, e aí vamos supor, né? Eu quero ir pra Salvador, eu tô indo pro sul. Eu queria aproveitar a praia e tal. Aí eu peguei o lugar errado, né? Tô ali indo. Aí eu percebi. Falei, gente, não acredito, eu peguei o lugar errado. Ah, mas já foram 10 horas de viagem. Vou continuar, vou esperar chegar lá, porque eu já tô aqui mesmo. Sabe? Mas quanto mais você anda, pior fica pra voltar. E aí a gente fala, já tô aqui mesmo, deixa. E fica lá, perdendo tempo. Eu gosto muito que o pastor Jair falou uma vez que o nosso carro tem um combustível e é como se tivesse quebrado o nosso o marcador, né? Então a gente não sabe. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe quanto tempo a gente tem. E a gente tá gastando a gasolina, gastando, parando, indo pro lugar errado. Aí você percebe que tá no lugar errado. Você não sabe quanta gasolina você tem, não faz sentido você ficar andando pro lugar errado, pro lado errado, né? Se você perceber que você tá indo pro lugar errado, você vai voltar o mais rápido possível, não é? Então, assim, a culpa, ela nos faz continuar olhando e falar, já tô aqui, eu vou pra lá mesmo. Quanto mais você anda pra direção errada, mais difícil vai ser voltar, sabe? Não é porque a gente percebeu que tá no lugar errado que a gente vai voltar pro ponto zero. A gente vai ter que fazer o caminho de volta. Eu lembro que quando eu conheci uma pessoa que me deu muitos conselhos bons, e é bom a gente ter pessoas que dão conselhos bons e a gente escutar esses conselhos, né? Na multidão de conselhos a gente tem muita sabedoria. E essa pessoa me falou, Marina, olha, volta, porque você tá no caminho errado, aproveita que seus filhos estão pequenos e tal, e vai dar certo. E eu não ouvi essa pessoa naquele momento, né? Se eu tivesse ouvido, corrigido a minha rota naquele momento, os danos teriam sido menores. Mas eu não fiz isso. Então os danos são maiores. E eu tenho que arcar com isso. E a gente às vezes não quer arcar, né? E aí a gente entra naqueles gatilhos de vou beber, vou comprar, de se anestesiar pra gente não ter que lidar com as consequências das nossas próprias escolhas, né? Então a gente tem que lidar. Mas a maneira certa de lidar com isso não é o sentimento de culpa. É uma coisa que me... desculpa, gente, minha garganta ainda não tá boa, então tomando quentinho aqui. Uma das coisas que eu sofri muito, sabe? Eu pensava assim, gente, um sofrimento enorme que eu tive na minha vida foi porque meus pais se separaram. Meu pai morava em Brasília e minha mãe em São Paulo. E a gente tinha essa distância muito grande, né? E aí eu me casei em São Paulo, vim morar em Brasília. A família do meu ex-marido era de São Paulo. Eu ficava pensando, gente, eu vou me separar, ele vai morar em São Paulo. Meus filhos vão passar pelo que eu passei. Olha o ciclo de repetição, né? E eu falei, meus filhos vão passar pelo que eu passei, eu não quero isso pra eles. Então eu pensava nisso, mas ao mesmo tempo, quando eu me separei, eu sentia muita culpa, porque eu tinha sentido aquilo de ter um pai tão longe, e eu ficava pensando, eu fiz isso com os meus filhos. Eu fiz uma escolha errada, e meus filhos estão sentindo uma dor enorme. Esse sentimento de culpa, nossa, foi muito difícil pra mim por muito tempo, sabe? Foi uma coisa que eu tive que me libertar mesmo. Foi um peso muito grande que eu carreguei. E eu chorava, e eu sofria, sabe? E isso é uma consequência difícil que eles vão carregar. E eu tenho que carregar também, né? Você ter os filhos, assim, quando você planejou viver um casamento pra sempre, aí você tem que cuidar dos seus filhos sozinha, você se vê... São tantas as consequências que eu tenho que lidar, mas o sentimento de culpa não vai me ajudar a fazer esse caminho de volta, né? O sentimento de responsabilidade, sim. Então, assim, o convite que eu tenho pra vocês hoje é se liberta do sentimento de culpa. A gente ainda tem, como o Paulo diz, né? O que eu vivo aqui é tão pouco. Eu tenho os meus olhos pra eternidade. Então,
Você tem uma eternidade de coisas pra viver. Eu ainda tenho muitas coisas. Essas coisas aqui são passageiras, bem passageiras. Então, assim, se você perdeu 10, 15, 20, 30 anos... E às vezes a gente nem perdeu, né? Às vezes a gente aprendeu, às vezes a gente... Aconteceram tantas coisas nesse tempo, né? Mas a gente vê como que se tivesse perdido. Então, assim... Passo 1. Vamos lá no passo a passo. Passo 1. Seja grato pela sua história. Ai, Marina, mas eu apanhei. Mas seja grato pelo que você viveu, pelo que você aprendeu, pelos ensinamentos que você teve, pelo ganho que você teve. Pode ter sido pouco, mas alguma segurança, alguma produção, alguma coisa você ganhou, senão você não tinha escolhido por aquilo. Seja grato. Seja grato por aquilo. Segundo, corrija a rota o mais rápido possível. Você viu que estava no caminho errado? Volta. Se responsabilize, não se culpa. Você vai ficar se culpando, vai demorar mais. Você vai ter que andar mais pra voltar. Quanto mais você se culpar, mais... Então, assume hoje a responsabilidade. Tá, eu fiz a escolha errada, eu fui pro lado errado, e agora? Esse é o segundo passo. Tá? Terceiro passo. Não se culpe, não se castigue, porque todo castigo, toda culpa, toda dor, toda punição, Jesus já pagou o preço por você. O preço das nossas escolhas erradas é muito alto, mas ele já pagou o preço. Você não precisa pagar, então só volta. Volta pro teu lugar. Volta a fazer o que você foi chamada pra fazer. Não fica se distraindo com as coisas dessa vida, com as coisas do seu... Voltando pro seu passado, voltando porque você não é merecedor. Você merece. O maior dos maiores morreu no seu lugar. Você merece ter uma vida boa. Você merece esse lugar que ele te deu de honra. Então volta pro seu lugar. Não fica se distraindo com as coisas porque a culpa te cega, sabe? E percebe rápido. Quando o galo tocar e você perceber, gente, percebi, eu fiz o que minha mãe me alertou pra não fazer, eu fiz, agora volta. Volta pro seu lugar o mais rápido possível. Pra você fazer o que você tem que fazer. Ok? Então hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Eu quero que você feche os olhos, gente. Se imagina assim, com aquelas roupas assim, tipo de astronauta. Você tá todo preso, você não consegue respirar direito. Se imagina. Você não consegue andar direito. Aquela roupa pesada, é difícil de carregar. E agora você pega aqui, ó, e abre esse zíper. E você tá tirando essa roupa pesada. Você vai sentindo aquele alívio, aquela leveza. Você vai tirando essa roupa. Você consegue tirar os pés, aí você mexe seus braços, você consegue mexer os braços. Você consegue mexer as pernas. Você fala, nossa, mas eu ainda não consigo respirar direito. Então você tira o capacete e você respira fundo. Ai, nossa. Respira fundo, sente esse alívio. Tira hoje esse peso que tá sobre você. Agora você é livre. Ele nos libertou. Você tá se sentindo livre pra se movimentar, pra andar, pra fazer o que você precisa fazer. Você não tava conseguindo, você tava presa. Mas hoje você tá se sentindo livre. Você tá se sentindo leve. E que é com essa liberdade, com essa leveza, que você vai viver esses próximos dias. Tá bom? Tira esse peso que tá sobre você. E se as pessoas vierem por quarto e último, se liberte da opinião dos outros, do julgamento dos outros, da crítica dos outros, da culpa que os outros querem colocar sobre você. Eu tive assim, quando eu tive esse sentimento de culpa muito forte do divórcio, o peso do divórcio, eu fico pensando, sabe? Eu esperava o dia que meu pai fosse virar pra mim e falar se eu te avisei. Minha mãe fosse virar pra mim e falar se eu te avisei. Que não ia dar certo. Eles nunca fizeram isso.
E nem precisou, porque eu mesma me culpava, né? Por não ter ouvido. Mas, às vezes, tem pessoas que te apontam, te criticam, te julgam. Nossa, você é divorciada. Nossa, não deu certo por causa de você. Porque a mulher sábia, isso e aquilo. Porque não sei o quê. Nossa, mas todo mundo sabia. Todo mundo tava vendo que não ia dar certo que você ia fazer isso. Você, sabe? As pessoas nos julgam, nos criticam. Mas ele não. Ele nos chama de volta. O que importa é o que ele pensa sobre nós, não é o que os outros pensam sobre nós. Não importa se, na história de Pedro, né, fazendo a comparação, se os que andavam com ele criticaram, julgaram, falaram, nossa, olha o que você fez. Não importa. E não importa o que você pensa que você fez. O que importa é o que ele pensa sobre nós, sobre mim, sobre você. Então, por quarto e último, hoje é isso que eu quero falar pra você. Não se importe com o que os outros pensam, com o que os outros falam sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre o seu passado. Ele já pagou o preço. E ele te chama pra fazer o que você tem que fazer. Apacenta as ovelhas dele, volta pro teu lugar, sabe? Volta pro teu caminho, pro teu propósito, pros sonhos dele, pra tua vida. Tá bom? Então, essa é a mensagem de hoje. Eu espero que você hoje saia daqui se sentindo mais leve. Se sentindo amado, se sentindo importante. Não importa as escolhas erradas, não importa o que você passou. O que importa é para que ele te chamou. E volta rápido. Volta rápido. Tá bom? Espero que vocês tenham ótimos dias. Tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você tá assistindo isso. Não esquece de curtir. Deixa um comentário do que foi pra você. Manda pra alguém. Sabe? Alguém precisa ouvir.